falando hoje sobre Jesus tem poder para transformar sua vida, transformar a sua vida. Jesus tem poder para transformar a sua vida, a sua família, o cenário geral. Em sua mão não há nada impossível para nosso Deus. E veremos isso através de Gênesis capítulo 26, dos versos 1 até o verso 25. Onde leremos essa narrativa e verificaremos que o impossível para as pessoas é possível para Deus. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entretanto, nós não podemos nos acomodar como nós estamos. Devemos agir em obediência a Deus, fazendo a vontade dEle. Precisamos agir em oração e atitudes, outras atitudes também, estão de acordo com a vontade do nosso Deus. Frequentemente nós muitas vezes ouvimos que Deus vai transformar a nossa vida financeira, Deus vai transformar os nossos bens materiais, nos dar luxo, nos dar riquezas e por aí vai. Mas a transformação que Cristo nos faz era uma transformação muito mais profunda do que nos dar dinheiro, riqueza ou bens materiais. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos regenerados. O que é isso? Somos transformados em uma nova criatura. Perdemos a natureza totalmente depravada de pecados e somos transformados para viver uma vida santa com o nosso Deus. Uma vez por todas, somos feitos santos para viver para o nosso Deus. E além dessa área espiritual que Deus trabalha em cada um de nós, isso também pode transformar outras áreas em nossa vida, seja ela familiar, financeira ou até questões pessoais que cada um de nós aqui enfrenta no seu dia a dia. O texto aqui de Gênesis, capítulo 26, que nós leremos, retrata um contexto no qual veio uma fome sobre a terra. E Isaac estava na terra dos filisteus. Mas apesar da fome que assolava aquele cenário, Deus fez com que Isaac prosperasse. A promessa feita a Abraão a respeito de multiplicar a sua descendência estava sendo cumprida aqui a partir de Isaac também. E verificaremos nesse capítulo 26 que Deus abençoava aquilo na qual Isaac estava fazendo. Mas é importante notar, além disso, nessa narrativa, que Isaac trabalhava, ele simplesmente via a grama crescer esperando que Deus fizesse, mas ele fazia a sua parte. Então veremos através dessa mensagem que Deus sim trabalha por nós, mas também não podemos ficar parados, esperando que Deus vai fazer tudo sozinho. Vamos estar lendo Gênesis 26, nós vamos ler o verso de 1 ao 6 e pulando depois do 12 até o 25, que começa dizendo assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você, e eu o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. Da sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Agora vamos para o verso 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, enchiam-nos de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é o muito mais poderoso do que nós.
Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse outro conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse novo conflito, deu o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Então Isaac levantou ali um altar, e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Está orando? Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que podemos ler, estudar. Obrigado por se revelou em nós através da Bíblia Sagrada. Te peço que agora, Senhor, trabalhe em nossas vidas, nos molde, nos use, Senhor, para sermos instrumentos Teus, sermos obedientes a Ti, Senhor, e trabalhe em nós, Senhor, dando fé para que possamos, Senhor, crer cada vez mais em Ti e crer que Tu pode fazer todas as coisas em nossas vidas, Senhor. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado em nós, transforma aquilo que precisa ser transformado no cenário à nossa volta. Trabalhe, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Trabalhe, Senhor, faz a Tua vontade, Senhor, nos molde, nos use da maneira que Tu queres, Senhor. Nos ajude a descansar em Ti em toda e qualquer circunstância. Isso que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Então, irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano e tem o poder de transformar qualquer coisa. E esse poder pertence a Ele. Mas a gente não pode se acomodar. Precisamos ser proativos, ou seja, planejar nosso futuro, fazermos projetos e executar aquilo que planejamos. Ao invés de ficarmos estagnados numa zona de conforto, devemos agir assim tanto no que tange a nossa vida pessoal, no que tange a nossa vida ao nosso redor, familiares, emprego, profissão, educação, o que for. Também devemos agir assim, sair da nossa zona de conforto para o avanço do reino de Deus aonde nós estamos. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de ver com os irmãos esta noite 4 atitudes para ter a vida transformada. Primeira delas, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Os primeiros aqui versículos, eles relatam um período de fome na terra, onde Isaac vivia, esses 3 primeiros versos. E como o seu pai Abraão já havia feito no passado, Isaac considerou aqui a possibilidade de voltar à terra do Egito, já que onde ele estava tinha fome. No entanto, Deus lhe apareceu, Deus foi até Isaac e dá instruções específicas a Isaac. Dentro desse contexto onde Deus vai até Isaac, ele verifica alguns pontos. Dentre eles a gente pode verificar que Deus aparece a Isaac para falar com ele. E nesse momento instrui Isaac a não ir ao Egito, mas a permanecer na terra que Deus ia lhe indicar. Ele promete então abençoar Isaac e a descendência dele, e cumprir a promessa que fez a Abraão, seu pai. Deus também menciona aqui que está cumprindo suas promessas a Isaac, porque Abraão obedeceu a Deus e guardou os mandamentos dele, guardou preceitos e leis que Deus possuía. E por fim, após receber a direção de Deus aqui, Isaac decide então ir a Gerar, onde Deus abençoaria e cumpriria as promessas a ele. A promessa feita então a Abraão, pai de Isaac, iria se cumprir no próprio Isaac. Não sabemos com absoluta certeza o que teria acontecido se Isaac desobedecesse a Deus neste momento. Se tivesse ouvido suas próprias vozes e se ido para o Egito, mas com certeza teria enfrentado muitas dificuldades por desobedecer a Deus. Com certeza teria perdido muitas bênçãos por não fazer a vontade de Deus.
Então, diante desses primeiros versículos deste capítulo 26, aprendemos que precisamos, assim como Isaac fez, precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Deus disse que abençoaria Isaac se ele ficasse ali em Gerar. E assim Deus o fez, porque Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Irmãos, a palavra de Deus, aqui a Bíblia, é o principal meio de Deus falar conosco. É importante lermos, é importante meditarmos aqui nas Sagradas Escrituras, para ouvirmos a voz de Deus e conhecer a vontade dEle para as nossas vidas. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Ouvir da palavra de Deus. Então estude a palavra de Deus, estude a Bíblia. Você quer crescer na fé? Estude a Bíblia. Você quer ouvir Deus? Estude mais a Bíblia. Você quer ouvir Deus de forma audível? Estude e leia a Bíblia em voz alta. É que a Bíblia é a voz de Deus. Ouvimos Deus também através da oração. A prática da oração e o diálogo com o nosso Deus não é apenas um monólogo, não é só apenas nós falamos com Ele, mas Deus responde às nossas orações, nos instruindo através do Espírito Santo a que decisões tomarmos. Então, a oração é também uma ferramenta para falarmos e ouvirmos a voz de Deus. Além desses meios, também ouvimos Deus através da sua igreja, congregando com outros irmãos. É muito importante termos uma igreja onde estar presente e ouvir constantemente de líderes, de pessoas mais sábias, pessoas que possam edificar nossas vidas e nos dar discernimento em situações complexas em que estamos enfrentando. Então a igreja é um meio utilizado por Deus também para falar conosco. E muitas vezes durante as nossas vidas ouvimos as mais diversas vozes, mas não ouvimos a voz de Deus. Ou se ouvimos, não damos atenção a ela. Não procuramos fazer aquilo que Deus gostaria que fizéssemos. Talvez por medo, talvez por receio das coisas que podem sair do nosso controle. Talvez porque nosso sonho não vai se cumprir da forma que nós planejamos, da forma que nós tanto almejamos. Ou talvez por falta de fé mesmo, que Deus pode transformar a nossa vida e nos guiar para um lugar perfeito, que com certeza Ele pode fazer. Então creia em Jesus e ouça a voz de Deus, mesmo que não seja da sua vontade. A vontade de Deus é perfeita, agradável e boa em todo e qualquer momento. Então a primeira atitude para ter a vida transformada é ouça a voz de Deus. E a segunda atitude é transforme a crise em oportunidade. A gente aprende isso através dos versos 12 a 14. Eu vou estar lendo aqui, diz assim: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Eram tempos de crise, tempos de fome, mas Isaac não deixou de trabalhar e aproveitar as oportunidades que Deus dava a ele. De tal forma aqui que ele foi muito abençoado por Deus. Estes versículos aqui destacam a fidelidade de Deus para conosco, a fidelidade de Deus em cumprir todas as suas promessas, todas as suas palavras, tudo que revelou para nós através das Escrituras Sagradas. Isaac aqui então obedece a Deus. A história de Isaac nos ensina que a obediência a Deus pode resultar em transformação de vida e bênçãos maravilhosas, bênçãos incontáveis que Deus pode dar para cada um de nós. E além disso, essa história aqui também nos é um alerta sobre os desafios que podem surgir quando somos abençoados por Deus. Nós verificamos que os filisteus ficaram com inveja de Isaac. Muitas vezes Deus nos abençoa e enfrentamos problemas por isso também, mas devemos continuar firmes no nosso Deus, sendo agradecidos a Ele e pedindo discernimento a Ele para tomarmos sempre a atitude correta e humildade, entendemos que estamos no caminho de Deus.
Irmãos, aqui após Deus ter instruído Isaac a permanecer em Gerar, Isaac obedeceu e plantou aquela terra. E Deus abençoou de forma tão abundante ele, que no mesmo ano a colheita foi excepcionalmente farta, resultando em 100 medidas. E a riqueza e o poder aqui de Isaac despertaram tão inveja nos filisteus, como a gente leu. E os habitantes daquela terra ficaram com inveja dele. Eles ficaram ressentidos e ciumentos do sucesso que Isaac tinha tido. E o que pode ter causado talvez muitos conflitos naquela região. A nossa incredulidade, ela faz a seguinte pergunta: como posso sair dessa situação? Mas a fé faz a seguinte pergunta: o que posso aprender com essa situação? Pessoas de fé que de fato creem em Cristo crescem nas situações mais difíceis e severas de sua vida e são fortalecidas em Deus nessas situações. Estão equipados com a fé em Deus para crescerem cada vez mais. Para as pessoas que têm a fé fortalecida em Deus, a crise é mais que um perigo, ela é uma oportunidade de crescer em Deus. Para Isaac, que é filho de Abraão e Sara, o segundo da linhagem dos patriarcas do povo hebreu, a crise não foi coveiro dos seus sonhos, a crise não foi que enterrou os seus sonhos, mas foi a porta para Deus agir sobrenaturalmente em sua vida. A crise é tempo de intervenção de Deus em nossas vidas. Se não houvesse crise, muitas das coisas que Deus faz em nós nunca teriam acontecido. Então Deus age em todo momento. Crê em Jesus e transforme a crise em oportunidade. Aproveite todos os momentos de sua vida para ver o agir de Deus em sua vida. Trabalhe para Deus. Dê glórias a Deus. Seja agradecido a Deus. Momentos bons e ruins também. Então, 4 atitudes para ter a vida transformada. Primeiro, ouça a voz de Deus. Segundo, transforme a crise em oportunidade. E terceiro, não se condicione ao cenário à sua volta. Nesses versículos aqui, 16 a 18, verificamos que mesmo estando em local onde os poços já haviam todos sido entulhados, fechados, Isaac não se condicionou à situação em que ele estava. Ele voltou a abrir esses poços. No verso 18, nós lemos assim: Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome, os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. Então, em resposta ao pedido de Abimeleque, Isaac escolheu se afastar, escolheu partir daquela região onde ele estava, evitando conflitos, procurando paz. E essa deve ser a nossa atitude. Devemos buscar paz com todos, sempre que for possível. No que depender de nós, evite conflitos, busque paz. Isaac, que decidiu fazer isso, ele decidiu fazer o seu acampamento no Vale de Gerar, que era uma nova localidade. Em Gerar, Isaac encontrou os poços que foram cavados no dia de seu pai Abraão. No entanto, esses poços haviam sido entulhados e fechados pelos filisteus após a morte de Abraão. E demonstrando sabedoria e ação, Isaac decidiu abrir novamente esses poços, restaurando-os para uso. O que a gente vê aqui? Isaac não ficou abatido com a situação que estava ao seu redor, mas ele tomou uma atitude. Ele abriu os poços novamente. Muitas vezes as pessoas, quando vem conflitos, quando vem problemas, quando vem tristeza, se abatem e não fazem mais nada, desistem de viver os sonhos que Deus tem para elas. Mas que possamos olhar para Isaac e aprender a avançar, a fazer a vontade de Deus, a não ficarmos conformados com o status quo que nós estamos, mas a avançarmos o reino de Deus, a mudarmos o cenário à nossa volta, a vivermos aquilo que Deus quer para nós. Talvez os planos de Deus para você sejam tão grandiosos, mas você interrompe tanto os seus sonhos,
tanto a sua vontade de viver e dedicar para Deus, que eles não vão se concretizar na sua vida. Existem coisas que Deus simplesmente decreta em nossas vidas, mas existem coisas que dependem de uma ação positiva nossa. E esses versículos aqui 16 ao 18 retratam a maneira como Isaac lidou com o ciúme e a hostilidade do povo filisteu, diante da prosperidade que Isaac estava tendo. E ao então, ao invés de entrar em conflito com esse povo, através de procurar briga e confusão, ou revidar, Isaac optou por se afastar e querer paz para com todos. Além disso, ele mostrou determinação em reivindicar o que já pertencia à sua família. Ele não viu a grama crescer, mas ele agiu, recuperando os poços que haviam sido cavados no tempo de seu pai, depois obstruídos pelos filisteus. E muitas vezes as pessoas veem que a situação está difícil e preferem desistir ao invés de prosseguir em frente. Nunca se esqueça, irmãos, que o Deus que está com Isaac é o mesmo Deus que está contigo hoje, que vai estar amanhã e depois de amanhã. O mesmo Deus que fez Isaac prosperar, trabalha em sua vida. Talvez a prosperidade não seja financeira, material, mas vai ser em outras áreas, porque Deus trabalha em nós, Deus quer o bem para nós, Deus quer o melhor para nós. E Ele tem poder de mudar a maldição em bênção, tem poder de mudar aquilo que está ruim em coisas maravilhosas, sublimes e fantásticas. Tem poder de transformar completamente o cenário que está muitas vezes ao nosso redor, que é tão e tão caótico. Em transformar um cenário completamente novo de bênção. Não se condicione ao cenário de sua volta. Busque a Deus em oração. Trabalhe para transformar o cenário. Se Deus mandou você fazer algo, faça. Pode ser que Deus mandou você ler a palavra de Deus, entender o que Deus falou através disso. Pode ser através do Espírito Santo lhe guiando. Pode ser através do irmão que veio falar contigo. Se você entende que essa é a direção de Deus, vá, prossiga em frente. Trabalhe para transformar o seu casamento, para transformar a sua família, para conquistar no coração de um filho incrédulo, para realizar seus sonhos, se assim for da vontade de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a vida da sua família nas mãos de Deus. Entregue a vida da sua vida financeira, o seu trabalho, a sua vida acadêmica nas mãos de Deus. E prossiga para o alvo que é Jesus Cristo. O alvo de ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo e cumprir plenamente a vontade que Deus tem para a sua vida. As pessoas muitas vezes criam casulos para si. Criam casulos de segurança e de conforto, e não querem sair desses casulos, e se acham que estão bem como estão, mas não estão. E assim como uma lagarta dentro de um casulo, ela está segura e protegida por esse casulo. Esse casulo também ao mesmo tempo protege ela, limita o seu crescimento, o seu avanço, o seu todo potencial. No entanto, em algum momento essa lagarta, ela começa a sentir um desconforto, uma sensação de que está destinado a algo mais, a ficar preso ao casulo. Tem momento que vira uma borboleta. Muitas vezes nós condicionamos a casulos, a zona de conforto, achando que está tudo bem, mas temos medo até de viver os sonhos que Deus tem para nós. A ilustração de uma lagarta, uma borboleta, representa como muitas vezes vivemos uma zona de conforto, onde nos sentimos seguros, onde nos sentimos protegidos, onde está tudo bem como está, mas muitas vezes simplesmente não está bem. Nessa zona de conforto nós estamos limitados, porque temos medo, receio de viver a vida de Deus, de viver de forma obediente a Deus, de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. E para viver a vontade de Deus, precisamos estar dispostos a sair desses casulos, enfrentar desafios e incertezas muitas vezes, arriscar muitas vezes, viver desconhecido muitas vezes, coisas que nunca fizemos antes, como indivíduos, como pessoas e como igreja também. Não precisamos ter medo de fazer coisas novas, devemos ter medo de ficar parados. Isso vale como igreja. Devemos sempre tentar fazer algo novo. Talvez não dê certo como queremos, não aconteça como queremos, mas é melhor fazermos e não der certo do que ficarmos parados sem fazer nada. Irmãos, a vontade de Deus era soberana.
mas isso não significa que não temos nada para fazer. Nós precisamos agir. Não sei a situação que você está se encontrando, a situação que você está vivenciando, mas creia em Jesus e tenha atitudes para mudar a sua situação, porque Jesus pode mudar todo e qualquer cenário. Levante e faça a sua parte, porque certamente a parte de Deus Ele está fazendo em sua vida. Deus faz a parte dele. E a quarta atitude para ter a vida transformada é: creia na fidelidade. Creia na fidelidade de Deus. O verso 24 diz assim: na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Aqui nesse versículo 24, nós vemos que Deus aparece a Isaac em um sonho ou uma visão durante a noite. E a introdução aqui, esse texto enfatiza a continuidade da aliança de Deus com os patriarcas, com o seu povo, que seriam abençoados por Deus, seriam grandes as gerações do povo de Deus. Então é identificado aqui como o povo de Deus a partir de Abraão. E essa referência aqui a Abraão serve como lembrete da aliança que Deus fez com ele, que Deus não falha em suas promessas, que inclui bênçãos, inclui promessas para os descendentes. Nós lemos aqui a expressão não tenha medo, ou não temas, dependendo da tradução, que é repetida várias vezes durante a Bíblia. E essa expressão é utilizada para tranquilizar Isaac, mostrar para Isaac que Deus estava no controle da situação. Assim como Deus está no controle da nossa vida hoje, Deus não abandona o seu povo, não abandonou no passado e não abandona hoje. Deus é uma fonte de proteção e encorajamento para nós hoje, como foi para Isaac no passado. Deus então assegura aqui a Isaac o seu favor e bênçãos contínuas sobre ele. As bênçãos de Deus a Isaac não se baseiam nos méritos de Isaac, assim como as bênçãos que Deus nos dá não se baseiam nos nossos próprios méritos, mas estão ligadas à fidelidade de Deus para conosco, e especificamente no caso de Isaac, a fidelidade de Deus para com Abraão. As bênçãos de Deus a Isaac são uma extensão do relacionamento que Deus tinha com Abraão, e teve assim com toda a sua posteridade. No versículo 25 aqui de Gênesis, capítulo 26, nós lemos o seguinte: então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Irmãos, em resposta à aparição de Deus a Isaac, e aqui essa reafirmação da sua aliança, Isaac toma uma atitude imediata. Ele constrói um altar, o que significa o desejo de adorar, o desejo de honrar ao Deus que veio até ele. E quantas vezes nós agimos de forma diferente? Deus vem até nós e nós o negamos. Deus nos chama para oração, mas nós não queremos falar com Deus. Nós sentimos que devemos orar, ler a Bíblia, mas não oramos, nós não lemos a Bíblia. Nós não queremos Deus. E quantas bênçãos nós perdemos por não procurar a Deus. E quando Deus vem até nós, nós o negamos. Mas nós não perdemos a salvação, mas podemos perder bênçãos por negar ao nosso Deus. E naquela época, altares eram comumente usados na antiguidade como lugar de sacrifício e adoração. E aqui Isaac se entrega a Deus, como nós deveríamos entregar nossa vida a Deus todos os dias. Além disso, Isaac invoca o nome do Senhor, o que implica uma oração e uma devoção completa a Deus. E ao fazer isso, Isaac está reconhecendo a autoridade, a soberania de Deus sobre toda e qualquer situação, bem como a importância do encontro com Deus que ele teve. Isaac, ele arma aqui a sua tenda nesse local, indicando que escolheu se estabelecer e tornar este local sua moradia temporária.
Muitas vezes as pessoas se dizem cristãs, mas não vivem conforme Deus quer. Aqui Isaac viveu conforme a vontade de Deus, se dedicou, se entregou a Deus, levou sua tenda ali enquanto Deus quisesse que ele ficasse ali. E quantas vezes nós lutamos contra a vontade de Deus, quando nós dizemos, eu sou crente, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, mas quando Deus fala conosco, nós queremos obedecê-lo. Que possamos olhar para Isaac e ver, eu quero obedecer a Deus, como Isaac obedeceu a Deus. Eu quero viver para Deus, como Isaac viveu para Deus. E essa decisão aqui dele pode ser uma forma de demonstrar seu compromisso com as promessas de Deus. E marcar esse local como um local significativo em sua vida, na vida da sua descendência. Por fim, nesses versos aqui aprendemos que os servos de Isaac cavaram um poço nesse local. Poços eram fontes essenciais de água lá na antiguidade. E cavar um poço seria fundamental para sustentar a sua casa. Seria fundamental para aqueles que viajavam junto com Isaac. Esse detalhe aqui também nos enfatiza a permanência do assentamento de Isaac ali. A importância que esse lugar teve para ele. Em síntese, os versos 24 e 25 nos ensinam, nos mostram esse momento significativo na vida de Isaac, onde Deus reafirma a sua aliança com ele e diz, eu sou fiel fui fiel com seu pai e sou fiel contigo também, serei fiel com a sua descendência. E Isaac responde essa fidelidade com adoração, devoção a Deus. Oração em um ato simbólico de permanência naquele local. Estes versos destacam a fidelidade de Deus e a importância de nós honrarmos e obedecer ao nosso Deus também. Nós devemos viver o cristianismo da boca para fora. Nós devemos viver o cristianismo que honra a Deus com todas as suas atitudes. Pode parecer algo simples, Isaac ter feito sua tenda ali, mas essa pequena atitude estava formando, você estava simbolizando, eu honro a meu Deus, eu sirvo a meu Deus, eu obedeço a meu Deus. E nossas atitudes possam ser dessa forma também. Toda e qualquer atitude, honrar, glorificar e servir a Deus. Mas a fidelidade de Deus pode ser comparada à firmeza de um farol em alto mar. Que os irmãos aqui já viram talvez algum filme, algum cenário dos faróis em alto mar, onde os navios seguiam por eles. E o farol em uma tempestade violenta e escura é extremamente importante para o capitão e seu navio. As ondas são agitadas, os ventos são fortes e a visibilidade quase nula em grandes tempestades à noite. Mas há um ponto seguro que eles podem se guiar, que é o farol. O farol permanece firme e constante em qualquer tempestade, emitindo sua luz poderosa e orientando os navegantes em direção ao porto seguro. Ele permanece inabalável em sua tarefa, independente das circunstâncias ao seu redor. E essa ilustração do farol aqui para nós apresenta a fidelidade de Deus em meio às tempestades da nossa vida. Não importa qual seja a tempestade, para que lá seremos indo, Deus sempre está firme nos orientando, como o farol no alto mar. Ele está orientando as nossas vidas para um lugar perfeito, um lugar seguro. Basta seguirmos a luz de Deus, a orientação de Deus, sermos obedientes a Ele. Assim como o farol fornece orientação e segurança para os navegantes em meio ao caos de uma noite chuvosa, Deus é fiel em nos guiar e sustentar em toda e qualquer situação de nossas vidas. Ele é a luz que brilha em meio à escuridão, a rocha sólida que podemos firmar a nossa vida, independentemente das circunstâncias que estivermos enfrentando. Confie em Deus, irmãos, dedique a sua vida a Deus. Ele é quem lhe guia, Ele é o seu porto seguro. As pessoas podem nos decepcionar, as pessoas podem falhar, mas Deus não falha. Então eu pedi que você dedique completamente a sua vida em obediência a esse Deus que não falha. Jesus tem poder para transformar a sua vida, a sua família, o cenário geral em que você está. Mas entregue a sua vida completamente a Ele. Não quer dizer que necessariamente Deus vai mudar tudo em sua vida, mas você vai viver uma vida abençoada com Ele. Vai ter bênção sem medida. Se não fosse obediente a Deus, você com certeza não vivenciaria.
Temos quatro atitudes para ter a vida transformada. Primeiro, ouça a voz de Deus. Como falei, Deus pode falar conosco de algumas maneiras. A maneira principal é a Bíblia, dando igreja a Bíblia, a palavra de Deus. Mas Deus fala também conosco através da oração, quando nos guia pelo Espírito Santo, quando oramos a Ele. Deus nos fala também através de irmãos da igreja, com sabedoria, nos conduzindo, ajudando a discernir em momentos que temos dificuldade. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Às vezes nós queremos ouvir nosso coração, mas ele é muito, muito enganoso. Segundo, transforme a crise em oportunidade. Não diga problema. Não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Transforme o seu problema em oportunidade para crescer em Deus, crescer em vontade de procurar mais a Deus, de fazer a vontade de Deus. Não se acomode no estado que você está. Não se condicione a cenário à sua volta. E terceira atitude, mas busque em Deus orientação para a mudança de vida. E quarto, creia na fidelidade de Deus. Deus é fiel para conosco. Não importa como nós somos, Deus continua fiel. Como falei, nós não sermos obedientes a Deus, nós enganamos a Deus, faz de perder salvação, mas faz de perder tantas bênçãos que podemos desfrutar. Uma vida maravilhosa com Deus, não desfrutaremos se vivermos longe dele. Então busque Deus em toda e qualquer situação e viva as bênçãos de Deus para a sua vida. Creia em Deus acima de toda e qualquer circunstância. Não importa a situação, Deus é maior. Estão orando, irmãos? Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu está com cada um aqui nessa noite. Muito obrigado porque Tu é o nosso Deus. Muito obrigado por Deus estar aqui nesta noite louvando, Te adorando, orando, Te buscando. Obrigado porque Você revelou nas Sagradas Escrituras para nós. Te peço que trabalhe em nós. Trabalhe em nós para sermos crentes mais fiéis. Trabalhe em nós para sermos crentes mais obedientes. Para não ficarmos acomodados, mas como igreja avançarmos no reino de Deus. Como igreja sermos obedientes. Como igreja tentarmos coisas novas. Talvez falharmos, continuarmos tentando coisas novas para fazer a Tua vontade em todas as coisas. Jesus nos ajude a não nos acomodarmos, a não pararmos, mas fazermos a Tua vontade. Trabalhe nosso dia de amanhã, nosso dia depois de amanhã e depois, para todos os dias vivemos para Ti. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu